Programa não recomendado para menores de 10 anos. Hoje é o último dia da semana, né? Que a gente vem de segunda a sexta com o programa dando sequência com o Dr. Bosco aqui, nos presenteando com tanta informação e clareza, né? Ele nos coloca para pensar. E aí eu lembrei deste livro esse foi o meu último livro escrito para a Canção Nova, né? Quando me pediram para escrever alguma coisa para os jovens que estavam se mutilando e se suicidando. Aí nós estávamos falando desse mundo moderno e eu lembrei de um trecho aqui do livro, que olha que interessante. Como será que tudo isso nos afeta, né? Olha só, tem um filósofo alemão que mostra que até 1970 as mudanças mais notáveis se davam na escala de uma geração. Hoje, ele calcula que um homem de 35 anos já viveu 3 vezes a vida do seu avô. Na verdade, nossa relação com o tempo foi totalmente transformada nas últimas décadas. Estamos sempre com pressa, muitas vezes atrasados, tudo é para ontem. Você não se sente assim? Vivemos um tempo onde tudo é urgente, tá? E acabamos a jornada de trabalho com a sensação que ainda faltava ter mais algumas horas naquele dia. Então, aquela frustração, né? A revolução tecnológica que supostamente nos ofereceria uma vida mais confortável e com mais tempo livre, não cumpriu sua promessa. Então, a humanidade acabou mergulhando numa tríade fatal, que é o título desse livro: estresse, ansiedade e depressão. É incrível e é isso que está acontecendo com todos e principalmente com essas nossas mulheres que estão atravessando tudo isso, não? A gente precisa de colocar que existe um problema social também. Né? Sem dúvida. Se você vai para os países do primeiro mundo não americano, né? Por exemplo, a Europa, Suécia, Dinamarca, Suíça, a qualidade de vida está instalada muito bem, no sentido de que eles privilegiam a atividade física, tempo, baixo estresse, tempo de trabalho pequeno, mas isso tudo envolve um Estado forte, no sentido de amparar essa sociedade, riqueza e também hábitos, né? O Brasil tem 80% de pessoas dependentes de ajuda, né? SUS não tem segurança ideal, isso gera estresse. E o comportamento reprodutivo da mulher moderna nesse país pobre mudou. A Inglaterra continua tendo 3, 4 filhos, os países escandinavos continuam tendo 3, 4 filhos. Por que aqui no terceiro mundo a mulher está tendo 1 filho, 2 filhos? Quando aparece uma mulher com o 3º filho no consultório, você se espanta. Informação recente. Nós temos uma tendência a ter, nos próximos 20 anos no Brasil, uma população muito grande de mulheres que não vai ter filhos. Hoje, Curitiba, Brasília, Rio, São Paulo, nós temos quase 30% de mulheres casadas que não querem ter filhos. Não querem. Não querem, mas a questão não é uma mulher liberta, moderna, que não quer ter filho. É uma mulher que depende muito de um ritmo de trabalho tão acelerado que não cabe, ela prefere ter uma qualidade de vida mínima sem filho do que colocar esse filho. E isso impacta em câncer de mama, por exemplo, fazendo uma comparação. Sim. Meu aluno do 4º ano, que é a primeira vez que eles vão ter contato com o assunto câncer de mama, quando
termina a discussão uma pergunta clássica: por que aumentou tanto o câncer de mama? Né? E eu vou responder isso para a nossa telespectadora. Você que está me assistindo, pense na sua avó. A sua avó casou com 16, 17, 18, 19 anos. A sua avó teve 4, 5 filhos. A sua avó amamentou esses 4, 5 filhos normalmente mais de 1 ano. A sua avó era uma mamífera. Nós somos mamíferos. Exatamente. Mas essa mulher moderna não é mais mamífera. E por isso tanto câncer de mama. Primeiro que ela não casa aos 18 anos, ela casa aos 30. Segundo que ela não tem 4, 5 filhos, ela tem 1 filho, no máximo 2. Segundo que ela não amamenta 1, 2 anos, ela amamenta 3 meses e volta para o mercado do trabalho. E esses elementos, casar cedo e ter filhos cedo, esse elemento amamentar a longo prazo, esse elemento de poder estar exercendo a sua função de mamífero, protegia do câncer de mama. Exatamente. E aquilo que eu falo, Deus foi tão misericordioso conosco, porque Ele sabia que a gente ia fazer tanta bobagem, que eu digo assim, quando eu descubro que numa contração muscular, quando você começa a fazer o exercício, você produz umas proteínas que se chamam miocinas, que caem na sua corrente sanguínea e vão para todos os lugares do seu corpo consertar, fazer o bem. Você vai querer fazer atividade física todo dia. Ou então, lembrando que se você come, assim, comida de verdade, com fibra, aquelas folhas maravilhosas, verdes escuras, que se você olha como é que é a hemoglobina, que é vermelha porque tem um ferro no centro, daí você olha uma clorofila que é verde porque tem um magnésio no centro, e a gente sabe que magnésio é o maestro dos minerais. E sabendo que você tem uma microbiota intestinal, que hoje é considerada um outro órgão. Tanto que eu estou usando muito para explicar o seguinte, do seu peso, pelo menos 2 quilos são bactérias intestinais. Estão brigando lá entre o bem e o mal. O que pesa em torno de 2 quilos no seu corpo? Um fígado. Então, olha para aquele fígado, é um órgão parecido em volume que você tem aqui. Só que essa microbiota, ela pode fazer uma quimioterapia atóxica no nosso corpo. Porque quando ela come o que tem que comer, ela devolve para você ácidos graxos de cadeia curta. E o ácido butírico é famosíssimo porque quando ele encontra uma célula que está se dividindo de uma maneira incorreta, ele faz uma programação de apoptose. Quer dizer... Uma quimioterapia. Então, nós temos tudo na nossa mão. A gente só precisa fazer, né? Acho que o recado foi ótimo, né? Exatamente. São coisas relativamente simples que essa mulher que nos assiste precisa de mudar. Né? Porque o Brasil não vai mudar, a nossa situação social e o SUS não vão mudar a curto prazo. Então, a sua mudança está dentro de casa. Exato. Né? Diminua a sua cintura abdominal, diminua o seu peso, coloque alimentos mais saudáveis na mesa, durma melhor, baixe o estresse. Mas como eu baixo o estresse? Pequenos problemas não existem, grandes problemas não têm solução. Nós temos que ser um pouco mais práticos a encarar esse estresse que não vai passar. Porque senão vamos morrer todos loucos. Né? Estresse, depressão, ansiedade. O livro da Gi. Hábitos alimentares saudáveis, atividade física e ser feliz. Veja, para fechar, um exemplo simples. Doutor Bosco, o que me protege de câncer de mama? O que te protege de câncer de mama, basicamente, em estudos prospectivos, atividade física e não ingerir álcool. Olha como a natureza está te respondendo. Todos os estudos mostram isso. O resto tudo aumenta câncer de mama. Do ponto de vista de realmente prevenção de câncer de mama, fazer atividade física bastante, não é? Dar uma caminhadinha com a vizinha e não beber. Álcool é deletério para câncer de mama para as mulheres. Se ela é obesa, muito mais. Então, peso vem junto. Nutrição de Gisele Savioli. Gente, espero que vocês tenham gostado. A gente adorou estar aqui, né? Obrigada, uma delícia sempre. doutor Bosco, esse querido.
devem estar escrevendo aí na telinha os dados, o nome e Instagram, enfim, para as pessoas poderem entrar em contato e saber mais desse profissional maravilhoso, que foi um presente do meu amigo Zeca, do professor Dr. José Cláudio Casale. Um beijo, Zeca, que você está precisando voltar aqui também. Beijo, Zeca. Fazer uma mesa redonda ia ser divertido, Delícia. né? Uma delícia. Gente, um beijo grande e divulguem o programa Mais Saúde, que vocês estão divulgando a comunidade Canção Nova, tá? Boa semana.